Olá a todos, meu nome é Joyce e eu vou falar um pouco para vocês sobre a distribuição eletrônica. Você já parou para pensar como os elétrons nos átomos influencia diretamente as propriedades dos materiais que utilizamos no dia a dia? Bom, a distribuição eletrônica nos átomos determina como os átomos se ligam para formar substâncias e, consequentemente, influencia as propriedades dos materiais. Os elétrons ao redor de um átomo estão organizados em camadas e subcamadas. E essa organização, ela afeta como os átomos vão interagir entre si. Essa interação entre os átomos, ela é influenciada pela distribuição eletrônica. Então, essa é a importância da distribuição eletrônica, né? Nas propriedades, dos materiais. E vamos ter um exemplo como a condutividade elétrica, a capacidade de conduzir calor, resistência mecânica e entre outras características, tanto físicas quanto químicas, né? Portanto, compreender a distribuição eletrônica nos átomos é fundamental para a gente entender o porquê que diferentes substâncias têm diferentes propriedades e como podemos manipular essas propriedades para criar novos materiais ou até mesmo melhorar os existentes. Espero que isso ajude a ter uma visão inicial sobre o que vamos falar aqui no nosso vídeo. Bom, a distribuição eletrônica ela influencia diretamente as propriedades dos materiais, uma vez que determina o comportamento dos elétrons na estrutura atômica e, por sua consequência, as interações entre átomos e moléculas. Por exemplo, a condutividade elétrica e térmica, a dureza, a resistência mecânica e outras propriedades dos materiais que são fortemente influenciados pela distribuição eletrônica. Então aí está uma importância, né, da distribuição eletrônica. Bom, o conhecimento das propriedades dos materiais é fundamental para a área da engenharia, pois permite a seleção adequada de materiais para as aplicações específicas, o projeto de novos materiais com propriedades desejadas e a previsão de comportamentos sobre diferentes condições e ambientes, além, é claro, do desenvolvimento dos processos de fabricação mais eficientes e sustentáveis. Compreender as propriedades dos materiais também é essencial para garantirmos a segurança, a durabilidade, o desempenho adequado dos componentes e estruturas dos projetos de engenharia. Por exemplo, a gente tem o exemplo do aço, que é um material amplamente utilizado dentro da engenharia. A distribuição eletrônica dos átomos do ferro e carbono no aço influencia diretamente suas propriedades mecânicas, como a dureza, a resistência, a tração e a tenacidade. Compreender a distribuição eletrônica desses elementos ajuda os engenheiros a produzir ligas de aço como propriedades específicas para diferentes aplicações, como na construção civil, na indústria automotiva ou na fabricação de equipamentos industriais. Então você deve estar se perguntando, mas e outros exemplos, né? Bom, outro exemplo seria o uso dos semicondutores na indústria da eletrônica. As propriedades eletrônicas desses materiais, que são fortemente influenciados pela distribuição dos elétrons, são essenciais para o desenvolvimento de componentes eletrônicos avançados, como transitores e circuitos integrados, que são fundamentais para a tecnologia moderna. Esses exemplos, eles ilustram como o conhecimento das propriedades dos materiais e sua relação com a distribuição eletrônica é crucial para a inovação e o avanço contínuo da engenharia em diversas áreas. Pessoal, dentro da engenharia de produção, o conhecimento das propriedades dos materiais e sua relação com a distribuição eletrônica, ela é fundamental para a seleção dos materiais em processos de fabricação e para melhoria e eficiência produtiva. Alguns exemplos são a seleção de materiais para o processo de usinagem, por exemplo, né? Compreender as propriedades dos materiais como dureza, resistência e desgaste é crucial para escolher os materiais adequados para os processos de usinagem, como torneamento, fraseamento e retificação.
Outro exemplo também é no questão do desenvolvimento das ligas metálicas. O conhecimento da distribuição eletrônica e das propriedades dos elementos químicos permite que o engenheiro de produção desenvolva ligas metálicas com propriedades específicas, visando aplicações em diferentes setores, setores industriais, como a fabricação de peças automotivas, estruturas metálicas e equipamentos de transporte. Também há outro exemplo que é no caso da melhoria de processos de fundição e conformação. Entender como a distribuição eletrônica influencia a maleabilidade, a resistência e a ductilidade dos materiais é essencial para otimizar os processos e a fundição e conformação, visando a produção eficiente e econômica. Então, esses foram alguns dos exemplos dentro da engenharia de produção. A exemplo do aço, que é um material resistente, fascinante e suas propriedades estão diretamente ligadas à distribuição eletrônica. O aço ele é composto principalmente de ferro e carbono, e a distribuição dos elétrons nos átomos desses elementos desempenha um papel crucial em suas propriedades. A distribuição eletrônica do ferro contribui para a capacidade de formar ligas metálicas fortes, o que confere ao aço suas propriedades de alta resistência mecânica, dureza, tenacidade. Além disso, a presença controlada do carbono na sua estrutura influencia diretamente a capacidade de ser temperado e endurecido, resultado em diferentes tipos de aço como propriedades variadas. Essa combinação de distribuição eletrônica do ferro e do carbono no aço resulta em um material versátil capaz de ser moldado para entender uma ampla gama de aplicações, desde estruturas de construções de ferramentas de corte de alta precisão. Então, portanto, a distribuição eletrônica desses elementos ela vai contribuir significativamente para as propriedades únicas do aço, tornando essencial em inúmeras indústrias e aplicações. Espero que essa explicação ela ajude vocês a compreender um pouquinho melhor sobre a importância da distribuição eletrônica e dentro das propriedades dos materiais. E no caso que eu trouxe como exemplo o aço e o objeto que a gente tem em casa como a tesoura, que é feita do aço. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam ter compreendido, embora seja um assunto um pouco complexo, né? E esse é o nosso trabalho.